Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos para mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós teremos a nossa última aula com uma habilidade de transição. Então, vamos aproveitar. Nessa aula, nós vamos rever um pouquinho de tudo que a gente já conversou até aqui. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar lá no chat as dúvidas de vocês acerca dos temas que nós já tratamos até esse momento, está bem? Então, última aula com habilidade de transição, vamos aproveitar. E hoje, quero aproveitar para apresentar a vocês um novo professor de História, só que ele não será professor de vocês, né? De vez em quando ele vem aqui mediar, mas ele é professor do ensino médio. Bom dia, professor Alcides. Bom dia, Janaína, tudo bem? Bom dia, galera. A gente vai começar aqui a aula. Eu queria saudar a professora Guaraciaba, que está aqui dizendo que é neta de índio. A gente vai trabalhar com patrimônio histórico, vai ser uma coisa bastante legal. Um bom trabalho a todos, valeu. Isso aí, Pro. Seja bem-vindo. Então, sempre que quiser mediar aula de história aqui do sexto ano, pode vir, fique à vontade para participar. Professores que estão comigo aqui no chat, muito bom dia para vocês, professores que estão sempre acompanhando. Lembrando que nós somos parceiros, vamos fazer essa aula juntos, né? Eu, o professor Alcides e todos vocês, professores que estão no chat. Então, vamos começar os trabalhos, professores? Dá uma olhadinha na tela, a habilidade e o objetivo desta aula. Bom, o tema, patrimônio histórico, né? Patrimônio, história e arte. A habilidade, inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. Objetivo, é uma aula interdisciplinar que foi preparada aí por mim e pela professora Fernanda de Arte, acerca do patrimônio histórico material e imaterial no prédio da antiga Escola Caetano de Campos, atual sede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Então, nós teremos aí uma continuação. E bom dia para os alunos da Escola Oswaldo Moreira de Palmital, todos participando. Bom dia, Pro Ruth, Pro Maria Zenir. Ótimo dia para todos vocês, professores, meus queridos companheiros de aula. Bom, para começar essa aula, deixa eu mudar uma tela. Assim, sexto ano, até aqui, né, até esse momento, a Pro não trouxe para vocês nenhuma leitura compartilhada. Está bem? Então, eu tentei fazer uma aula assim mais conversando, trazendo objetos mais concretas. Mas sexto ano, história é leitura, né, professor? Com certeza, história é leitura, e não só leitura de documento escrito, principalmente documento de imagem, animação. História é toda essa cultura material, é todo esse patrimônio. Exato, Pro. E assim, precisamos trabalhar a habilidade leitora e escritora. Escritora eu não consigo muito com vocês, a não ser que vocês me mandem lá no Instagram, quando vocês me mandam as atividades, eu consigo fazer uma leitura. Mas a habilidade de leitura nós vamos trabalhar agora. Então, eu vou ler um breve conceito sobre o que é o patrimônio histórico e, na sequência, vamos conversar um pouquinho. Está bem, sexto ano? Então, olha aqui, alunos, olhem para a tela. Quem estiver no computador, na televisão ou no celular, dá uma olhadinha na tela. Então, um breve conceito de patrimônio histórico. Vamos lá. Patrimônio histórico é um título conferido a um bem móvel, imóvel ou natural. Vocês se lembram que eu falei que, inclusive, alguns lugares são considerados patrimônio históricos? No caso, as cataratas de Foz do Iguaçu é considerado um patrimônio histórico. A biodiversidade também tem partes do Amazonas que é considerado também um patrimônio. Então, vamos continuar. Que seja considerado valioso para um povo, uma sociedade, uma região, um povoado ou uma comunidade. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a Escola Caetano de Campos mais uma vez. Ela é muito importante para quem mora aqui no estado de São Paulo, principalmente quem é da capital, que passa sempre perto desse patrimônio. O patrimônio dito histórico não costuma ter um valor puramente histórico, mas, em geral, está intimamente interligado a um ou mais de uma série de outros atributos da natureza estética, cultural, artística, ambiental, social, simbólica, documental,
científica, antropológica, religiosa, espiritual e outras. O reconhecimento de um bem como patrimônio histórico visa, em essência, a preservar um legado importante do passado para as futuras gerações. Olha só. Então, o patrimônio histórico, ele é isto, né? Ele é um bem muito valioso para uma sociedade, um grupo. Alguns patrimônios são mundiais, como nós já vimos. E essa habilidade, ela pede o quê? Vamos inventariar patrimônios históricos, certo? E isso nós fizemos durante as aulas, né? Nós inventariamos, nós trouxemos uma série de patrimônios. Inclusive, eles já viram pirâmides do Egito, Coliseu, que são os patrimônios materiais. E sabe que eles aprenderam também? Que alguns patrimônios são imateriais, que eles não são tangíveis, sabe? Que não tem como tocar. O que não é tangível? É algo que eu não toco, né? Então, por exemplo, aqui a minha ampulheta. A minha ampulheta ela é tangível, eu consigo tocar. Alguns patrimônios são tangíveis, outros não. Por exemplo, o carnaval, que é um patrimônio também, né, do nosso povo. A minha ampulheta linda aí, passando o tempo. Ela é tangível, eu posso tocar. Agora, por exemplo, o carnaval, ou um festejo, ó, ela aí de novo. Linda, né, gente? Essa ampulheta é maravilhosa. O carnaval. Lembram que eu falei do carnaval? Ele é um patrimônio também, ele é imaterial, porque você não toca uma dança, você não toca uma lenda. Mas vocês se lembram que eu falei que, inclusive, o carnaval, embora ele seja um patrimônio imaterial, porque é uma dança, é um festejo, ele deixa materialidades. Vocês se lembram disso? Deixa eu dar uma olhadinha. Como que está o chat aí, Pro? Porque tudo isso eles já viram. O pessoal está interagindo bastante aqui. A professora Sônia e a professora Darcy, a professora Sônia da Escola Graciema e a Darcy da Escola Celestina, estão aqui dando um recadinho de que estão bombando na interação com seus respectivos alunos. É isso aí, o que a gente quer ver é bastante participação. Ah, muito legal. Esses professores que estão conosco, eles são muito assim, protagonistas. Eu tenho visto muito protagonismo sênior dos professores que estão acompanhando as aulas conosco, são meus parceiros. E não se esqueçam de sempre pontuar aquilo que vocês gostam, que vocês não gostam das aulas. Então, vamos lá. Até aqui, até esse momento, sexto ano, foi isso que vocês aprenderam. Se tiver dúvida, o professor Alcides está aqui para trazer as dúvidas de vocês, está bem? Bom, vamos para uma questão. Dá uma olhadinha aí, sexto ano. Quais alternativas abaixo constituem um patrimônio histórico material? Vou dar 2 minutinhos para que vocês consigam responder e voltamos.
Voltamos pro... Tem alguma resposta aí? Eu tenho aqui várias, eu estou destacando a resposta da professora Cristina, da escola Rogério Lázaro, e ela cita aqui o patrimônio histórico mundial, né? Quem não conhece tem que visitar a cidade de Ouro Preto, nas Minas Gerais. Legal, então vou colocar a resposta para vocês na tela, dá uma olhadinha. Olha lá, nós temos, então, a única aqui que não é material era o frevo, todas as outras materiais. Muito bem, a todos que responderam. E agora nós vamos assistir um vídeo que nós preparamos para vocês, que foi uma visita que nós fizemos lá na Caetano de Campos. Então, vou deixar para vocês assistirem e na volta conversamos. Olá, sejam bem-vindos, estudantes do 6º ano. Eu, professora Janaína Jardim, com a professora Fernanda de Arte. Nós vamos falar sobre patrimônio histórico. Você sabe o que é um patrimônio histórico, professora? Olha só, professora, patrimônio histórico, nas aulas de história, nós fizemos um inventário de vários patrimônios da humanidade. Então, eles já conhecem aí as pirâmides do Egito, Coliseu, os monumentos mesoamericanos, eles conhecem uma série de patrimônios históricos. E na arte, como que vocês trabalham a questão do patrimônio histórico? Vamos lá, turma. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito do patrimônio histórico. O que é o patrimônio histórico? O patrimônio histórico é tudo aquilo que cria a identidade de um povo. Quando a gente sabe, aquele ali é paulista, aquele lá é mineiro, porque são vários detalhes que formam uma identidade. Dentro do patrimônio histórico, nós temos o patrimônio histórico cultural material e o imaterial. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Vou começar com o patrimônio histórico imaterial. O que é o imaterial? É tudo aquilo que não é palpável, que a gente não pode pegar. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, tem uma receita em Minas Gerais, que é a receita do queijo canastra, que foi uma receita que foi passada de geração por geração. Isso é um patrimônio imaterial. A dança também, por exemplo, a festa do divino, a festa do boi bumbá é um patrimônio imaterial. Tem uma profissão, até profissões, uma profissão muito interessante chamada sineiro. Você sabe o que são os sineiros, professora? Sineiro, não faço ideia, Pro. Sineiro é aquele profissional que sabe tocar um sino. Olha que coisa curiosa. E em Minas Gerais, essa profissão ela é passada de geração por geração. E se caso uma geração não consegue passar para outra, essa profissão ela fica bem comprometida. Diferente, né? Diferente. Inclusive, em história, nós falamos sobre permanências históricas. Olha como as nossas matérias se complementam, né? O que é uma permanência histórica? Os alunos já sabem, nós já tivemos essa aula, mas aqui para fazer um link com a fala da professora Fernanda, a permanência histórica são ações que elas permanecem ao longo de toda a história. Então, são ações que não mudam. São as permanências históricas. Nós temos uma série de exemplos de permanências históricas. Então, a profissão de sineiro, ela precisa ser uma permanência histórica, senão essa profissão ela acaba, né? Se perde. Muito interessante. E, turma, agora a gente vai falar sobre patrimônio histórico material. Patrimônio histórico material é tudo aquilo que é palpável, tudo que a gente pode pegar. Por exemplo, uma obra de arte, uma cidade, tem uma cidade inteira que é um patrimônio histórico, que são as cidades históricas de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, documentos. E o que é mais interessante, as escolas. Temos muitas escolas no Brasil e no estado de São Paulo que são patrimônios históricos materiais. E hoje nós estamos aqui para falar de uma delas, a Escola Caetano de Campos, que foi a nossa primeira escola. E aí, professora, história e arte com essa junção, o que você tem a dizer? Olha só, então estamos hoje aqui na Escola Caetano de Campos, que foi a primeira escola do período republicano aqui no estado de São Paulo. Mas em história, professora, nós temos um olhar um pouquinho diferente. Olha só, o que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando a habilidade inventariar patrimônios históricos e reconhecer as permanências e mudanças desse patrimônio. Inventariar, o que é isso? É fazer uma lista, está bem? O patrimônio, ele é uma herança. E no caso de um patrimônio histórico, ele é uma herança passada pela sociedade, né? Existem aquelas heranças menores que as famílias passam uma para as outras, e existe essa herança cultural da sociedade toda, que é o patrimônio histórico.
E aí, Pro, vamos falar um pouquinho assim da história da Escola Caetano de Campos? Vamos, tem coisas muito interessantes, turma, vocês vão adorar. É importante lembrar que esse prédio, ele foi tombado como bem cultural do Estado e município de São Paulo pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo. Mas e aí, né? O que é tombar um prédio? Será que é derrubar esse prédio? Será, Pro? Tombar um prédio, tombar um patrimônio histórico é quando algumas leis são criadas para proteger esse prédio, para proteger esse patrimônio. Então, olha só, nós estamos aqui na antiga Escola Caetano de Campos, que hoje é sede da Secretaria do Estado de São Paulo da Educação, e o tombamento deste prédio garante que as características arquitetônicas deste prédio não sejam modificadas. Ou seja, toda vez que você tiver que fazer qualquer modificação nesse prédio, pintar, trocar um portão, trocar uma janela, você vai ter que estudar as características desse patrimônio para fazer direitinho, para fazer ele como a estrutura original. Isso é uma das coisas que a lei garante e protege. Por isso que depois os prédios ficam muito iguaizinhos. Por isso que quando você vai na cidade de Ouro Preto, parece que você voltou no tempo. Quando você entra aqui no Caetano de Campos também, parece que você voltou em 1800. É uma viagem no tempo, né, Pro? Exato. É muito legal. E olha só, então vamos falar um pouco aí da história agora. Os alunos já entenderam o que é inventariar, eles já sabem o que é um patrimônio histórico material, esse aqui é um patrimônio arquitetônico e eles já sabem um pouquinho aí da questão do tombamento de patrimônios históricos. Então a gente vai seguir agora com a história do prédio. Aqui neste prédio foi fundada a primeira escola normal do estado de São Paulo. Então a primeira escola onde alunos podiam vir frequentar. E essa escola ela foi inaugurada em 2 de agosto de 1894 e funcionou como escola até 1978. Aí, a partir de 1978, aqui ficou sendo a sede da Secretaria do Estado da Educação. E olha só, deixou de ser uma escola, mas devido à sua importância arquitetônica e cultural, ela permanece ainda vinculada à educação, né? A Escola Caetano de Campos ela teve um percurso diferente, né? A princípio, ela se dava na Praça da Sé. Quando chegou em 1890, como a professora Janaína falou, foi construído aqui o prédio, que foi uma obra arquitetônica do arquiteto Ramos de Azevedo, que construiu vários projetos aqui em São Paulo, é importante a gente ressaltar isso, e foi um projeto diferente, já foi um projeto diferenciado por ter como assinatura esse arquiteto. E quem assumiu a escola em 1890 foi o médico, o doutor Antônio Caetano de Campos. Por isso que a escola tem esse nome, doutor Antônio Caetano de Campos. Então, em 1894, é inaugurado finalmente esse prédio feito pelo arquiteto Ramos de Azevedo. Esse prédio é lindíssimo, né, Lindo. professora? Nós estamos muito felizes em conhecer. Olha só, falando um pouquinho de quem foi o Caetano de Campos, né? O Caetano de Campos, ele era um médico e ele foi uma referência da educação aqui no estado de São Paulo, né? Olha, por isso que nada mais justo do que a nossa escola, nossa primeira escola tem o nome dele, né? É verdade, Pro. Então, o Caetano de Campos, ele foi construído para ser um templo do saber e para ser referência para outras escolas do país. Ele formava, tinha os anos iniciais, o primário, mas também formava professores. E no início, professora Janaína, só admitia professores homens, sexo masculino. Que coisa, não? Olha só, isso tem muito a ver com história. Porque olha só, professora, quando nós analisamos esse patrimônio arquitetônico, ele traz tantas informações para nós. Ó, essa observação que a professora Fernanda nos trouxe aqui, sobre a escola ela admitir a princípio somente homens, ela diz muito a respeito de como a sociedade era naquele período. Então, o historiador aqui, ele tem uma série de objetivos. Ele pode analisar tanto o período histórico da República aqui no estado de São Paulo, como também ele pode fazer um estudo sobre o comportamento social, como que as pessoas se relacionavam, qual era o papel da mulher nessa sociedade
Inicialmente, a verba para construir o Caetano de Campos não era para construir uma escola, e sim para construir uma catedral. E aí, por causa dos bons ventos da nova república, eles decidiram pegar essa verba, ainda bem, e construir uma escola. Será que tem a ver com essa questão histórica? Tudo a ver. E olha só, esse prédio ele chegou a ter 60 salas de aula. E as salas, elas eram divididas, então tinha uma seção para meninas e uma seção para os meninos. Então, hoje eles estão todos misturados, né? Olha como a nossa sociedade ela mudou. Hoje, vocês estão todos aí juntos, não é mesmo? É verdade, mas nem tudo foi glória também aqui no Caetano de Campos. Em 1867, por falta de verba, só tinha um professor, ele se aposentou, a escola fechou. O que aconteceu com o Caetano de Campos? Eles foram, a escola em si, a instituição de escola não fechou, só o prédio. Eles foram lá para o Largo São Francisco, nas salas da Faculdade de Direito. E aí foi uma grande vitória, porque quando eles mudaram para o Largo São Francisco, as mulheres também começaram a poder estudar, em alas separadas, mas já foi um avanço. Vamos então sair um pouquinho do passado e vamos para aqui o ano de 1970. O que aconteceu nesse ano, pessoal? Já estamos no século XX, o estado de São Paulo está crescendo a sua malha viária. Nossa, o que é isso, Pro? Metrô, gente. Chegou o metrô aqui na Praça da República. Quem é aqui de São Paulo conhece a Praça da República, conhece o metrô da Praça da República. E aí, eles queriam construir aqui. E, de fato, é aqui a Estação República. E olha só, cogitou-se derrubar este prédio todinho para que a estação passasse aqui, para que o metrô passasse aqui na República. Professora! Imagina nós, historiadores, como nós ficamos assim, impactados de imaginar que essa obra arquitetônica tão linda do período neoclássico, e a gente vai falar um pouquinho disso depois, fiquem tranquilos. Imagina o nosso desespero em imaginar que esse prédio poderia não estar aqui hoje. Mas graças aos ex-alunos e à sociedade, eles se juntaram e foram para cima para que esse prédio não fosse derrubado. E logo depois que a comunidade toda se juntou para que esse prédio não fosse demolido, aconteceu o tombamento histórico do prédio Caetano de Campos. Mas, professora, nem tudo... Não, lá vem eu com más notícias. Nem tudo foram flores. O prédio Caetano de Campos, ele tinha um jardim da infância, que era aqui atrás, com uma cúpula. Esse não teve jeito, esse foi demolido para a passagem da Avenida São Luís. E é uma pena, né? Porque é a primeira vez na história da educação que foi pensado o ensino infantil. Então, na história da educação foi a primeira vez que se pensaram nisso. E aí, derrubar este patrimônio histórico nos deixou aí sem essa fonte histórica, arquitetônica para fazermos o que nós fizemos aqui hoje. Refletir sobre o passado. E olha só, Pro, eu sei que você trouxe algumas curiosidades, porque neste prédio estudaram várias celebridades. Tem uma, eu vou falar uma mais recente. Emerson Fittipaldi, o corredor de Fórmula 1, estudou aqui. Olha que legal. Então eu vou dizer Sérgio Buarque de Holanda, um famoso historiador brasileiro. Oswald de Andrade, escritor, estudou aqui. Francisco Matarazzo, guardem esse nome. Eu só sei que ele é industrial e muitas coisas aqui em São Paulo aconteceram por causa do Francisco Matarazzo. Exatamente. Vai ficar para uma próxima aula. Dorina Novil, a primeira cega a ter um estudo formal e começou aqui em São Paulo. Olha que legal. Pagu estudou aqui, ela que foi uma ativista política, escritora, Lígia Teles, entre outros. Estudantes, vou deixar aqui uma atividade para que vocês mobilizem a atitude historiadora de vocês. Olha que legal, Profê. Olha o que eles vão fazer. Eu sei que muitos estudantes não podem sair de casa agora porque estamos em distanciamento social. Então, vocês podem pesquisar na internet patrimônios históricos. O que você acha? Talvez você ache até a sua escola como um patrimônio. Tem muita escola no estado de São Paulo que é já um patrimônio histórico, cultural e tombado. Eu conheço algumas cidades. Pirassununga é uma cidade que eu acredito que tem uma escola. Minha mãe estudou nessa escola, que é no centro, um prédio lindíssimo. Depois vocês vão me trazendo isso também das cidades que tem por aí. E se tem não só escolas, mas os prédios que são tombados ou patrimônios históricos materiais e imateriais também.
façam uma pesquisa, marquem na hashtag EuNoCMSP, que eu e a professora Fernanda vamos olhar, vamos validar todos os trabalhos de vocês. Bom, professora Janaína, uma curiosidade da grade escolar é que as meninas elas tinham economia doméstica e os meninos tinham economia política, que não tinha opção, eram essas as matérias. Mas depois a gente estuda mais um pouquinho, durante as aulas a gente conversa mais um pouquinho sobre o que continha em cada grade. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem diferente, né, professora? Bem legal. Postem as atividades na hashtag EuNoCMSP, marquem aqui eu e a professora Fernanda e tchau, tchau. Tchau, turma. Espero que vocês tenham gostado. Então, mandem lá na hashtag EuNoCMSP as atividades de vocês. Me procurem lá no janaínajardim.prof. Mandem as atividades que eu também gosto bastante de validar as atividades do aluno. E no segundo bimestre teremos o quadro Protagonismo Juvenil nas nossas aulas de História. Lembrando que hoje é o último dia para aderir ao CHIP, pessoal. Fica de olho, entra lá na Secretaria da Educação, no SED, para fazer aderência e aderir ao CHIP. Professor, muito obrigada. Tchau, gente. Ótimo trabalho para vocês, ótimo final de semana. Sextou, hein, pessoal? Tchau, tchau.